Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos seguindo com a nossa série sobre profetas menores e estamos no livro de Zacarias. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que são a base para o nosso estudo de hoje. É importante também orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente nesse momento. E eu convido você a fazer essa oração comigo nesse instante. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Nós te pedimos que Tu sejas com cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa leitura, então. Leremos o livro de Zacarias, ou no livro de Zacarias, o capítulo 7, apenas os versos 8 a 12. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como o diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Zacarias ministrou ao primeiro grupo de cerca de 50 mil retornados vindos do exílio na Babilônia. Esses israelitas haviam se estabelecido em Judá e em Jerusalém, mas ainda precisavam reconstruir o templo, suas casas e restaurar a vida civil, reestruturar a vida civil deles, melhor dizendo. Juntamente com o profeta Ageu, Zacarias ministrou a essa comunidade visando motivá-los no esforço de se organizarem e de completarem a reconstrução do templo que haviam começado e parado algumas vezes. O tema central do livro de Zacarias é o encorajamento e a esperança, além de um chamado para que o povo voltasse a se dedicar a Javé para ser abençoado. A chave dessa esperança era a vinda do Messias, sua vitória sobre as forças ímpias e o estabelecimento de seu reino na terra. Segundo estudiosos, Zacarias tratou do futuro de Israel, incluindo o final dos tempos, mas isso ele fez mais do que vários dos demais profetas, exceto talvez Isaías, que é chamado de profeta messiânico, por causa da extensão do seu livro e do número de profecias que ele escreveu. O livro de Zacarias, por seu lado, contém uma boa concentração de profecias messiânicas, que apontam para o futuro de Israel entre os gentios. Dentre os profetas menores, Zacarias tem mais a dizer sobre a pessoa de Cristo e sua obra e sua glória do que todos os demais que formam esse grupo dos profetas menores. Vale notar que o Novo Testamento cita ou alude Zacarias mais do que cerca de 40 vezes. E o Apocalipse refere-se mais a ele do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, exceto o livro de Ezequiel. Junto com esse livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e o livro de Zacarias é considerado um dos livros mais apocalípticos da Bíblia. Talvez isso explique por que na Bíblia o texto de Zacarias é um dos mais difíceis de ser interpretado. A literatura apocalíptica é um gênero de texto religioso de tipo simbólico que revela fatos sobre o final dos tempos, destacando o uso de linguagem figurada e uma mensagem de esperança frente a crises. No caso das visões de Zacarias, algumas contaram com a presença de anjos no texto, ou pelo menos um anjo no texto, para ajudar o profeta a entender o texto e explicá-lo melhor ao leitor.
Muitos estudiosos consideram esse livro como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele revela muito do futuro de Israel, especialmente o lugar, o papel do Messias. Todo o livro é uma revelação do poder onipresente e do propósito persistente de Javé em relação ao seu povo. A pergunta que tem gerado diferentes interpretações é se Zacarias está se referindo ao Israel étnico, a um Israel espiritual ou a ambos essas expressões, essas realizações do povo de Israel. De qualquer maneira, o apelo de todo o livro, que aparece resumido em Zacarias capítulo 1, verso 3, mostra Javé se dirigindo ao seu povo quando diz: "Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos." Interessante que a expressão "o Senhor dos Exércitos" é muito comum nos livros proféticos. Exército, na Bíblia, descreve estrelas, anjos, o povo de Israel e forças militares em geral. Esse título descreve Javé como o Senhor do universo, termo usado pelos profetas para enfatizar a soberania de Javé como líder de todos os exércitos, sejam eles de estrelas, de anjos ou de pessoas. Vale notar que Zacarias viveu quando Israel havia perdido seu poderio militar e ele não possuía um governo próprio e nem influência geopolítica. Assim, ao se referir a Javé como o Senhor dos Exércitos, Zacarias estava lembrando a seus ouvintes ou a seus leitores quanto à soberania permanente e ativa de Deus, bem como de seu domínio sobre todas as coisas. No próximo quadro, há um resumo da estrutura do livro de Zacarias. Vimos no estudo anterior que esse livro está dividido em 3 partes, conforme você pode ver no gráfico. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, que aparece na coluna do lado esquerdo, ele fala de 8 visões em linguagem apocalíptica referente aos propósitos de Deus. Na segunda parte, na coluna do meio, capítulo 7 ao capítulo 8, nós encontramos 4 mensagens proféticas de teor ético. E na terceira parte, na coluna da direita, capítulos 9 a 14, nós encontramos 2 oráculos quanto ao reino vindouro. No estudo de hoje, abordaremos temas dos capítulos 5 a 7, conforme assinalados no gráfico. A primeira parte assinalada está em Zacarias capítulo 5, verso 1 a 4, que fala sobre a 6ª visão, que é um rolo que voava. A segunda parte que nós abordaremos, Zacarias capítulo 5, verso 5 a 11, que fala da 7ª visão, uma mulher e o éfa, uma forma de cesto. E a terceira parte, Zacarias capítulo 7, versos 1 a 7, que nos mostra algumas repreensões e um lembrete sobre jejum que não agrada a Deus. No próximo quadro, tentaremos entender, em primeiro lugar, a visão do rolo que voava. Os sacerdotes e os reis em Israel eram responsáveis pela justiça da nação. É fato, porém, que nenhum deles podia impedir que a maldade se espalhasse rapidamente. A mensagem dessa parte do livro é dirigida tanto ao povo quanto aos governantes. A 6ª e a última visões tratam da remoção da maldade. A 6ª trata da eliminação dos infratores da lei e a seguinte, a 7ª, da remoção da maldade da terra. Nesse ponto, a série de visões, das visões que Zacarias tem, toma um resumo, uma forma, um rumo brusco, deixando de ser reconfortante para ser um aviso severo de que Javé é um Deus santo e não tolera o mal. Por conta disso, havendo declínio moral e apostasia entre o seu povo, Javé voltaria a intervir na vida da nação para purgar toda a iniquidade. Na 6ª visão, o profeta vê um pergaminho que voava, escrito em ambos os lados. Usualmente, um rolo ou um pergaminho, no simbolismo das Escrituras, se refere à palavra escrita de Deus ou à palavra dos homens. Para que Zacarias pudesse entender o que estava acontecendo,
Ele conta com a presença de um anjo interpretador que lhe pergunta o que ele estava vendo. O profeta responde que estava vendo um pergaminho voador aberto com cerca de 9 metros de comprimento e 4,5 de largura. Ele era grande o suficiente para poder ser lido com facilidade. No verso 3, o anjo explica que o pergaminho representava as maldições que Deus havia decretado contra os israelitas que roubaram e que juraram falsamente em nome do Senhor. De acordo com o que Deus havia escrito anteriormente na lei, aqueles que roubassem e profanassem seu nome morreriam. Isso purificaria o pecado da terra de Israel. Em um dos lados do pergaminho havia uma maldição contra os israelitas que haviam quebrado o 8º mandamento, de não furtar, que aparece lá em Êxodo, capítulo 20, verso 15. Do outro lado, havia uma maldição por quebrar o 3º mandamento, que é aquele de não tomar o nome de Deus em vão, que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, verso 7. É possível que esses 2 mandamentos representassem toda a lei. Eles estavam sendo citados aqui por conta da conduta errada dos contemporâneos de Zacarias, que estavam quebrando mandamentos. Em Zacarias capítulo 5, verso 4, Javé promete buscar esses culpados e julgá-los. Em uma aplicação ampla, a visão tem a ver com o papel e o poder da palavra de Deus para combater o pecado. Apesar das promessas gloriosas do futuro reveladas nas visões anteriores, esta visão em particular estava dizendo que os israelitas precisavam perceber que o pecado ainda teria punição divina sobre eles. Traria punição divina sobre eles pecados se fossem repetidos, continuados, como estava acontecendo. Por conta disso, teriam que resolver suas condutas, de modo a evitar as maldições do Senhor e poderem desfrutar de suas bênçãos prometidas. No próximo quadro, tentaremos entender a visão da mulher e o cesto. A visão anterior descrevia a futura remoção de pecados individuais da terra por meio do julgamento divino. Esta visão agora retrata a eventual remoção de toda a maldade da futura Terra Santa. O anjo explicador leva Zacarias a se concentrar nessa nova visão e a procurar entender o que estava acontecendo nela. O que o profeta vê é um cesto que servia para medir cereais, que se apresenta fechado com uma tampa de chumbo. A capacidade desse cesto era de cerca de 22 litros, e ele sugere que os pecados de Israel haviam se acumulado muito na época de Zacarias. A tampa de chumbo é levantada e revela uma mulher sentada dentro do cesto. A remoção da tampa sugere que o mal se mantinha escondido, mas se torna visível assim que a tampa é erguida. O verso 8 nos informa que o anjo empurra a mulher de volta para o fundo do cesto e recoloca a tampa sobre ele. É possível que a mulher estivesse representando a maldade ou a iniquidade ou os pecados de Israel. No desdobramento da cena, o profeta vê 2 seres em forma de mulher voando pelo ar com asas de cegonha. Caberia a estes seres levar o cesto e seu conteúdo até o destino designado por Deus. Os 2 seres erguem o cesto no ar e voam com a ajuda divina do vento. Interessante que a palavra vento em hebraico é ruach, a mesma usada para espírito. A visão mostra que a remoção da maldade, assim como a remoção das vestes imundas de Josué, que nós abordamos no estudo anterior, foi um ato da graça de Deus. Zacarias pergunta ao anjo para onde os 2 seres voadores estavam levando a mulher na cesta. O anjo explicador responde que eles estavam levando aquele cesto para a terra de Sinar, que é a Babilônia. O significado disso é que esses 2 seres em forma de mulher, com asas de cegonha, eram agentes de Deus que estavam cumprindo sua vontade de levar a maldade para a Babilônia, um lugar longe de Judá,
agora lugar de retorno do seu povo. A Babilônia, onde Judá havia estado exilado, era um lugar onde a maldade era adorada, incluindo a prática da idolatria. Mas isso, a idolatria, era algo que não mais deveria ocorrer entre o povo fiel, povo de Deus. No próximo quadro, vemos uma mensagem de Zacarias contra a hipocrisia de ontem e de hoje. 2 anos haviam se passado desde as 8 visões iniciais de Zacarias. O trabalho de recuperação do templo estava avançando bem. Em mais 2, talvez 3 anos, ele estaria concluído completamente. Nesse momento, em Zacarias capítulo 7, versos 1 a 3, ele relata que uma delegação da cidade de Betel chega a Jerusalém para buscar o Senhor e fazer uma pergunta. A questão envolvia a manutenção de certas práticas religiosas relacionadas a eventos históricos que culminaram com a queda de Jerusalém no ano de 586 a.C. Esses eventos eram lembranças de certas datas, por exemplo, quando os babilônios sitiaram a cidade, quando entraram nela, quando incendiaram o templo e quando o governador da cidade foi assassinado. O que ocorria é que, nos últimos quase 70 anos, os judeus continuavam a observar essas datas. Mas agora, com o templo sendo reerguido e reconstruído, a pergunta era se deveriam continuar observando esses dias, que incluíam jejuns. O problema é que os retornados do exílio estavam sendo meticulosos ao manter essa prática, mas seus corações não estavam ligados nesse assunto, não estavam naquilo. As cerimônias e os jejuns haviam se tornado rituais externos, mas a realidade interior, a de andarem com Deus, não estava acontecendo. Em sua resposta, Zacarias se dirige tanto a essa delegação quanto a toda a nação. Ele aponta que o Senhor havia levado seus ancestrais para o exílio na Babilônia exatamente por causa da desobediência e do endurecimento dos corações deles. Zacarias nos diz, no capítulo 7, verso 12, o seguinte: Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado para o seu espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Nessa resposta, o profeta mostra a eles que a religião externa, sem a realidade interior, resulta, na prática, em uma vida longe do Senhor. Isso nos leva a pensar que muitos cristãos hoje estão fazendo a mesma coisa, ou seja, se afastando lentamente de Deus, pois não estão lhe dando ouvidos. No próximo quadro, uma pergunta: como nossa conduta afeta nossa vida espiritual? No tempo de Zacarias, o relacionamento entre os israelitas não estava indo bem. O mandamento de Levítico 19, capítulo 19, verso 18, que fala em amar ao próximo como a si mesmo, não estava sendo levado a sério e comprometia bastante a prática religiosa deles. No caso daqueles mensageiros de Betel, que foram a Jerusalém falar com os sacerdotes e profetas, que valor haveria para Deus eles fazerem jejum se estavam tratando mal o próximo? Zacarias mostra a eles que nada daqueles rituais e tradições estavam tendo valor. Ele diz em Zacarias capítulo 7, versos 8 a 10: Julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Será que nossa prática religiosa pode ser impactada por nossos relacionamentos? Certamente que sim, pois era isso o que estava acontecendo com aqueles israelitas. Na vida cristã, se nosso relacionamento com as pessoas dentro da igreja e fora da igreja for ruim, nossa prática religiosa será afetada. A Bíblia nos informa que, se tratarmos mal os outros, isso poderá atrapalhar nosso relacionamento com Deus, nosso culto.
termos bênçãos retidas e até poderá nos levar a não termos nossas orações ouvidas. O que fazer para não comprometermos nossa prática religiosa? Desse texto, podemos tirar para nós pelo menos 3 pontos sobre justiça, atos de bondade e prática da misericórdia. Esses são itens que podem nos ajudar a não termos nossas práticas religiosas comprometidas. Quais são eles? Vamos lá? O primeiro ponto: pratique a justiça. Trata-se de uma atitude relacionada ao nosso caráter. É fazer as coisas de forma correta e íntegra, porque é certo fazê-las, mesmo que ninguém esteja vendo. É ter compromisso com o certo. Significa também se importar com as injustiças sociais que estão ao nosso redor. E mais ainda, se elas estiverem acontecendo à nossa frente, dentro do nosso campo de ação. Segundo ponto que pode nos ajudar a não comprometermos nossa prática religiosa: viva atos de bondade. Quando lemos Zacarias, capítulo 7, verso 10, quanto a não oprimir a viúva, o órfão, o estrangeiro ou o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, vemos que ele está se referindo a ser bondoso e a não oprimir ou tramar maldades ou intrigas contra outras pessoas. É o que vemos no Novo Testamento, quando há referência ao amor ágape, o amor que não é um sentimento, mas é aquele amor que procura fazer o que o outro precisa. Terceiro ponto: pratique a misericórdia. O texto nos incentiva a termos compaixão e misericórdia diante da miséria dos outros. Essa miséria pode ser tanto material quanto existencial. Por exemplo, miséria pode ser relacionamentos conflituosos, pessoas sem direção, com situações emocionais graves que não conseguem resolver, ou quando alguém não consegue sair do fundo do poço onde permanece. Quando essas pessoas nos agridem, tendemos a retaliar, muitas vezes, sem sequer imaginar a miséria que algumas delas estão vivendo. Nos tempos de Zacarias, órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros estavam em situação de vulnerabilidade e, por conta disso, acabavam por ser explorados e enganados. Esse quadro nos motiva a perguntar a nós mesmos o que podemos fazer individualmente e como igreja para diminuir a miséria ou a vulnerabilidade de quem está ao nosso alcance. No próximo e último quadro, que destaques desse estudo podemos identificar como aplicações para nós hoje? A seguir, veremos 3 desses destaques ou aplicações. O primeiro destaque é: o culto e a adoração perdem seu valor quando não vierem de um coração sincero. Há quem diga que talvez 90% das pessoas acreditam em Deus, mas somente metade acredita na igreja, expressão organizada da religião. Um dos motivos é que há igrejas que passam mensagens muito negativas, ligadas a escândalos ou a irregularidades fiscais. Há os casos da exploração das pessoas de fé e os casos também dos reinados apostólicos. Outro problema é que muitas vezes gastamos mais tempo discutindo diferenças do que nos engajando em algum tipo de cooperação ou na pregação do Evangelho. É fato que dentro da igreja encontramos pessoas boas, mas também encontramos gente cheia de malícia, de divisão e de hipocrisia. O que fazemos fora da igreja, às vezes, trai o que fazemos dentro da igreja. É o caso dos pecados escondidos e da corrupção pessoal silenciosa. Vale lembrar que Jesus repreendeu os líderes religiosos do seu tempo, os escribas e os fariseus, que eram mestres em cuidar das aparências. O que aprendemos aqui é que louvar e cultuar apenas com a boca leva a um culto e a um louvor que são vazios. Vale estarmos atentos no nosso nível pessoal de culto. Por exemplo, quando você vai à igreja, o que acontece se você nunca ou raramente agradece a Deus ou passa o culto todo
vendo defeitos no que está acontecendo. Segundo destaque ou aplicação: práticas humanas às vezes são adotadas como se fossem mandamentos de Deus. Em Mateus capítulo 12, por exemplo, escribas e fariseus repreendem Jesus porque os discípulos comiam sem ter lavado as mãos. Lavar as mãos antes das refeições nunca foi mandamento dado por Deus. O que havia era lavar as mãos após tocar em algo impuro, conforme Levítico capítulo 15, verso 11. Fariseus definiam suas preferências e passavam a considerá-las como mandamentos ou vontade de Deus para todos. Terceiro destaque ou aplicação: uma observação sobre jejuns e lutas espirituais. Comentando o tema do jejum que aparece no texto, vale observar que vivemos em pleno campo de batalhas espirituais. Na realidade, são dois campos de batalha, um interno e outro externo. O campo de batalha interno é aquele onde acontece uma guerra dentro de nós, sendo que nossa mente é o campo de batalha onde as decisões são tomadas. É o lugar da tal luta da carne contra o espírito. O fato é que, na perspectiva espiritual, só seremos vitoriosos se nossa natureza espiritual for mais forte que a nossa natureza carnal. O que ocorre é que, usualmente, cada pecado cometido foi resultado de alguma decisão onde quem prevaleceu foi a carne. Jesus nos ensinou a enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Como? Uma das maneiras que ele fez nesse sentido foi praticar o jejum como forma de fortalecimento espiritual, simultaneamente enfraquecendo a carne. Interessante é que o jejum é pouco utilizado no meio batista. Contudo, é uma prática bíblica valiosa e legítima, pois é uma maneira de fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Em essência, jejum é a prática de negar-se a si mesmo quando necessário. Se a pessoa apenas se desfizer dos seus ídolos, mas não os negar, voltará a cultuá-los. Lembrar que jejum não é só de comida. No sentido geral, o jejum consiste em desacostumar o coração de desejar certas coisas para se concentrar no que é essencial, ou renunciar a coisas das quais você está muito dependente. Pode ser reduzir o uso do seu celular, ou parar de ficar nas redes sociais o tempo todo. Pode ser também silenciar o hábito de reclamar, o hábito de julgar, de fofocar ou de falar compulsivamente. Em situações críticas, praticar jejum dessas coisas poderá ser determinante em fazê-lo mais vitorioso ainda em sua vida espiritual. Ficamos hoje por aqui com essas lições inspiradas pelo profeta Zacarias. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre profetas menores. Espero vê-lo numa outra oportunidade. Até lá!